Piracicaba, vivi em Piracicaba, depois a carreira seguiu o seu caminho natural, né? Isso, e de lá o senhor foi para algumas outras cidades? Voltei como auxiliar de Sorocaba, né? Daí já, na verdade, fartura, né? Como diria lá em Sorocaba. Depois eu fui já inicial, na época da primeira instância, que era Sorocaba, auxiliar de Sorocaba, depois Barueri. Barueri, E finalmente, Barueri é grande. Barueri é grande. Cheio de problemas. Porque o Barueri tem o problema dos ricos e dos pobres, né? Exatamente. Metade da cidade e Alfavela. E Alfavela. Mas eu aprendi muito. Lá, né? Muito. E daí eu passei para a capital, onde eu fiquei 11 anos no chamado Grupo de Atendimento ao Público, cuja única função era atender o povo. O povo mais simples. E esta foi a parte mais feliz da minha vida. A parte mais feliz da Sem sua dúvida, vida, doutor? da minha carreira. Doutor José Osvaldo Molineiro, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Esse cafezinho que a Fran, essa menina bacana, trouxe, esse café é produzido pela firma aqui. Ah, que interessante. A Rádio Central, né? Tem uma fazenda, não a Rádio Central, o grupo, né? Tem uma fazenda numa cidade chamada Pedregulho. Ali perto de Franca, interior de São Paulo, e esse café é produzido lá, chama Café Otávio. Tinha um político de Pedregulho, que era o Quércia. Que é o nosso patrono. É isso. É o nosso patrono. É isso aí. E hoje, muito bom. E hoje o café, ele vamos dizer, produzido pela doutora Alaide Quércia, que... Era Orestes Quércia. Foi prefeito aqui em Campinas. Foi o prefeito mais jovem de Campinas. Foi governador. Depois senador mais jovem de São Paulo. Depois governador mais jovem de São Paulo, né? E deixou a política. Mas ele deixou também um legado de milhares de empregos, né? Hoje a nossa empresa tem cerca de 1.200 colaboradores. E como substituição de emprego, né? Demais. E esse café aqui é produzido, chamado Café Otávio, produzido lá na fazenda, muito bom. Onde ele nasceu, inclusive. Muito né? gostoso, muito bom. Doutor Zé Osvaldo, é o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui, e eu gostaria que o senhor falasse o seguinte. Bom, a gente conhece aquele promotor que a gente assiste a um julgamento no fórum e tal, quando tem lá o júri popular, né? E o promotor, geralmente, ele acusa. Sim. E tem, do outro lado, o advogado de defesa. Mas eu já vi, muitas vezes, quando já havia acontecido o promotor chegar à conclusão de que aquele cidadão que estava sendo julgado era inocente. E o próprio promotor pede... Já vi acontecer. Peço absolvição do fulano porque ele não foi o assassino, não foi ele quem cometeu o crime. Que geralmente o julgamento que a gente vê aí no caso, a maioria das vezes é assassinato. Basicamente só assassinato, né? E também são poucos os casos que passam disso. Eu achei, uma vez eu estava assistindo a um julgamento e eu vi isso acontecer, eu achei tão bonito. Quer dizer, a pessoa que estava ali para acusar, aí ele chegou à conclusão de que fulano não era culpado e ele pediu a absolvição. Então, quer dizer, o promotor público não é aquele carrasco como a gente imagina no caso do criminal, né? Algumas coisas assim é interessante você tocar nesse assunto, Lismar, que algumas coisas que a gente tem que pontuar. Primeiro, não é todo delito que vai para júri, né? Para júri nós temos os crimes intencionais contra a vida que nós chamamos dolosos. E basicamente homicídio, infanticídio, são raros os crimes, que são aqueles que têm a intenção de retirar a vida de alguém. Para deixar bem claro, né, que a pessoa retira a vida. Então grande maioria é homicídio. Que eu vejo a grande maioria é homicídio que mais ocorre, né, que é o crime contra a vida. Agora, tocou num assunto interessante da história do promotor acusador. Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, o promotor nos Estados Unidos, ele é um acusador. No Ministério Público, no Brasil, a feição do Ministério Público é outra. É outra coisa. Né? Ele pode realmente pedir absolvição. Isso é muito bom e eu já o fiz. Ah, é mesmo? Não mais do que uma vez. Olha só. Normalmente existe a denúncia, porque quando existe a denúncia, o que é a denúncia, para ficar bem claro? O promotor recebe um inquérito policial, ele analisa
se existe indícios. Indícios não são provas. Não são provas, exato. Se existem, aí ele denuncia. Só que quando chega na hora do júri, ele percebe na colheita de provas que realmente não existe prova suficiente, ou ele chega à conclusão, se descobre que pode ser sido outra pessoa. O álibi é muito bom. É muito bom, aí ele pede absolvição. Isso é uma parte muito interessante da parte criminal do Ministério Público que a gente... É muito bonito. E eu estava falando aqui, a gente fala, né, dessa questão do Ministério Público, do promotor ser muito próximo da população, né? Eu já vi acontecer na minha cidade, do promotor público, evidentemente que a Associação dos Moradores foi atrás dele, né? E ele viu que realmente tinha uma obra que, simplesmente porque o prefeito que assumiu era de outro partido, parou aquela obra. Era obra de colocar manilhas, de colocar saneamento básico no bairro. O promotor fez de tudo para que o novo prefeito terminasse aquela obra. Quer dizer, ele foi atrás, lutou, foi atrás do juiz, para o juiz determinar ali uma ordem disso, pediu lá um ajuste de conduta, né, o TAC, né, e lutou, batalhou, até conseguir fazer a prefeitura terminar aquela obra de esgoto, então, saneamento básico. É isso que a gente quer, trazer nessa nossa promoção dos 30 anos, né? A gente quer que a população procure o Ministério Público, que a população vá até onde está aqui, a cidade judiciária. Sim. Né? Vai até o promotor, procure. Se o promotor não puder resolver, porque por um motivo ou outro, não se trata de um interesse difuso, coletivo, ele vai encaminhar. Então, o projeto nosso é trazer à luz à população esta realidade que existe também, que às vezes fica um pouco distante. Né? Então, é na área do meio ambiente, neste caso. Podia ser até do meio ambiente. Né? Um céu aberto, um esgoto a céu aberto, por exemplo, isso prejudica o meio ambiente. Na área do deficiente, da proteção, até o colega citou um exemplo numa outra entrevista, o nosso vice, né? Você vai num lugar que não tem acessibilidade. Isso, muito acontece demais. Tem que procurar o promotor. O promotor vai fazer que aquela empresa ou aquele lugar tenha lá o seu elevador, ou tenha uma forma dessa acessibilidade. Aliás, a acessibilidade, eu estive viajando agora há pouco tempo na Europa, isso na Europa também é pobre. Também principalmente naquelas cidades mais antigas. Na área do consumidor, poucos lugares você vê o preço. Você precisa colocar o preço do produto para a pessoa não cobrar o quanto ela quer quando ela entra lá na... Então, quando a gente chega num shopping center ou em qualquer loja, a gente vê aquele monte de produtos expostos na vitrine, mas não tem o preço? Tem que ter o preço. Tá errado, tem que ter o preço. Tem que ter o preço, né? E é o promotor quem pode... O promotor do consumidor. Determinar isso. E aí você pode ir até o fórum e procurar o promotor do consumidor. Então, existem... E eu acho que isso também é um exercício de cidadania. Né? Um outro exemplo, por exemplo, que a gente costuma citar, às vezes a empresa ela tira um pouquinho lá do produto e vende com o mesmo preço. Isso! Acontece. Se eu for sozinho lá e tentar brigar por causa disso, eu sozinho não vou conseguir. Mas se eu levar o promotor pode resolver o problema do estado inteiro, porque é um problema difuso. Aliás, quando o promotor consegue algo, ele consegue para o estado todo, né? Quando ele consegue, por exemplo, que o juiz faça determine lá, né, tem uma liminar ou coisa parecida, ela pode ter validade para o estado todo, dependendo até para o país todo. Sim, porque a nossa atuação também é no interesse coletivo difuso. Então, por exemplo, um leite estragado, que pega uma população inteira, o promotor tem que atuar no interesse do difuso, né, do interesse coletivo. E às vezes é interesse individual, mas quando é individual, estritamente individual, o promotor tem que orientar, tem que encaminhar, tem que manda lá para a Defensoria Pública ou outro órgão. Isto é um exercício de cidadania. Outra coisa também que eu vou deixar para o senhor falar na sequência, que é a questão do seguinte, né? Do abuso de autoridade. Isso é uma questão. Deu uma palestra. Deu uma palestra sobre isso. Então, o senhor vai falar sobre isso. Abuso de autoridade da seguinte forma. O prefeito que se acha, né? O prefeito que acha que é o dono do mundo, a prefeita, né? Hoje em dia nós temos que falar dos dois gêneros, né? O prefeito, ou a prefeita, ou o policial, né? Tanto militar quanto civil, que às vezes ele... O próprio promotor, o próprio juiz tem os seus limites então, que tem que respeitar. Quero falar sobre isso na sequência, né? Porque ontem, inclusive, né, nós tivemos aqui uma ouvinte que chorava ao telefone.
falando de uma maneira um pouco mais abrupta, um pouco mais bruta, que os policiais prenderam o filho dela. Mas, enfim, nós vamos falar sobre isso na sequência, tá bom? Você está ouvindo Debate Central. Muito bem, lembrando que no final do programa, né, Melhor, nós vamos dar entre todas as pessoas que estão mandando WhatsApp e todas as pessoas que estão no nosso Facebook, que estão mandando mensagens na nossa live do Facebook, nós vamos dar uma imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Tive lá na igreja de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né? E trouxe essa imagem já abençoada. Então nós vamos dar no final do programa, entre todos os ouvintes, nós vamos dar esse presente. É uma lembrança, né? Para você, maravilhosa. Posso concorrer? Pode, doutor José Osvaldo Molineiro, que é católico também. Sou católico. Católico também. Essa imagem é uma imagem muito bonita, né, artesanal, muito bonita. Lá não sei se o senhor já ouviu falar aqui em Campinas, da igreja Nossa Senhora Desatadora Sim, dos Nós. nós temos uma em casa. Ah, tem lá? Tem uma imagem? Tem, minha filha tem uma Desatadora dos Nós. Que bom. Doutor, nós deixamos no ar a questão do abuso, às vezes, de autoridade, né? Às vezes a pessoa, quando ela assume um cargo, né, um policial, militar ou civil, ou um cargo de vereança, um cargo de secretário municipal, né? A gente vê muito isso, secretário, o próprio prefeito, né? E aí vai até para a justiça mesmo, um promotor, um juiz de direito, e às vezes acaba incorrendo nessa questão de abusar daquela autoridade que lhe foi conferida, né? Ou por concurso, ou por eleição ali, né? Que eles falam, é um nome feio, sufrágio das urnas e tal, mas enfim, na eleição. O que o senhor, como presidente da Associação Paulista do Ministério Público, pode falar para a gente dessa questão do abuso da autoridade, doutor? O abuso, qualquer tipo de abuso, quando a autoridade extrapola a função dela, evidentemente que todo órgão tem a sua corregedoria, né? No Ministério Público nós temos corregedoria, no Judiciário tem a corregedoria do Judiciário, a Polícia Militar tem sua corregedoria e, em alguns casos até, evidentemente, o promotor pode ser informado disso e, evidentemente, que ele vai encaminhar. Então, é importante também que se exerça esse controle, né? O controle do abuso das autoridades. Isso aí eu acho que nós temos que ter consciência do limite da nossa função. Tratar com urbanidade, tratar dentro dos limites da lei, tratar sem agressividade, com urbanidade, é uma imposição legal. Então, por exemplo, se a população, no caso da polícia, tem as corregedorias, né? A polícia militar tem lá a sua corregedoria. A civil também tem. Sim. No caso do Ministério Público também tem, né? Tem Dos também, o promotores, Ministério Público tem, e tem o CNMP ainda, que é um órgão nacional. que é um órgão nacional. E dos próprios juízes também tem, Exatamente. né? Quando a gente se... E também tem o CNJ, que é um órgão também que é o nacional. Conselho Nacional de Justiça, Justiça, que é o órgão do... que eu acho muito bacana, acho muito legal. Eles se importante. reúnem e tal, e Importante. de vez em quando até, vamos dizer, aposentam alguns juízes lá que cometeram algum Eu penso assim, eu acho que crime de juiz, ou qualquer juiz e promotor, que tem uma alta função social, tem que ser rigoroso mesmo. Graças a Deus, o Ministério Público tem um índice baixíssimo de corrupção, então a gente fica tranquilo em relação a isso. E é importante também que o promotor de justiça haja dentro dos parâmetros legais, da urbanidade, porque isto é uma imposição. E se isto não acontecer, tem que ter os mecanismos de controle para que não se repita o ato, né? A gente vai falar daqui a pouquinho de uma campanha que a Associação Paulista do Ministério Público está realizando, né? Até o próximo dia 10 de novembro, essa campanha inédita, né? Para aproximar a instituição da população. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para o presidente da Associação Paulista do Ministério Público que está aqui com a gente, o procurador José Osvaldo Molineiro. O seguinte, eu fiquei muito preocupado, não agora, há alguns meses atrás, quando, né, do processo envolvendo o ex-presidente Lula, né, que ele teve lá, ele foi condenado, né? E quando o processo estava acontecendo, uma pessoa que foi presidente do partido, uma pessoa que foi ministro, ocupou o ministério, né? Eu estou falando do José Disseu, que inclusive mora aqui em Vinhedo,
E o José Dirceu, ele foi deputado, foi ministro, foi presidente do próprio Partido dos Trabalhadores, e ele deu uma declaração, essa declaração é pública, de que quando o Ministério Público começou a fazer as investigações, no caso a Lava Jato ela é feita por promotores de justiça, Sim, né, por procuradores, por promotores de justiça, pelo Ministério Público lá do Paraná. Caiu lá né, porque tinha que cair lá. E são, como eu disse, jovens aí de uns 50 anos, né? Eu acho todos jovens, né? 50 anos ali, 40, 50 anos. Vai ficando mais velho, a gente vai melhorando a juventude, né? Ficando menos rigoroso. E aí eles fizeram lá as denúncias, e as denúncias foram aceitas por um juiz, no caso o Sérgio Moro, que condenou o presidente Lula, e essa condenação dele foi até majorada, foi até aumentada pelo tribunal lá da região, lá do sul do Brasil. Muito bem. Quando o José Dirceu, questionado sobre isso, ele falou, porque quem fez as investigações, além da Polícia Federal, foi o Ministério Público. E ele pegou e disse que temos de tirar o poder de investigação do Ministério Público. Aquele dia eu fiquei muito preocupado. Falei, meu Deus, tirar o poder de investigar do Ministério Público? Bom, aí agora, pouco tempo depois, apareceu um deputado chamado Vadir Damus. Esse deputado, que é do Partido dos Trabalhadores, disse assim, depois que aconteceu, que o Supremo não acolheu um pedido de habeas corpus. Habeas corpus é uma liberdade, né? Quando alguém... O habeas corpus é traga o corpo, né? Protege traz o corpo. Romano, quando o pretor lá falava, olha, o que é? Então vamos ver se houve alguma coisa em relação a algum abuso. Traz o corpo aqui. Traz o cidadão, então traz o corpo. Habeas corpus. Aliás, eu oficio no habeas corpus. Quando eu voltar agora para a carreira, porque eu deixo de ser... Quando deixar de ser presidente, eu volto para habeas corpus. Para habeas corpus. Então é o seguinte, aí o Supremo não concedeu. Muito bem. Quando isso aconteceu, esse Vadir Damus, que é deputado lá do PT, falou, mas não é possível. Nós temos que fechar o Supremo. Ele propôs fechar o Supremo. E agora, nós estamos falando de um lado, agora vamos para o outro lado. Agora, o filho do Bolsonaro, como é que é o nome dele? Eduardo Bolsonaro, que foi o deputado mais votado da história do Brasil, teve mais de 1 milhão de votos. Ele agora deu uns 3, 4 meses, ele deu uma palestra num cursinho, onde ele falou assim, para fechar o Supremo, basta um cabo e um soldado. Quando lhe fizeram ali uma pergunta, se por acaso o pai dele fosse caçado por uma coisa simples e tal. Não, a gente fecha, para fechar o Supremo basta um soldado e um cabo. Essas manifestações me preocupam demais. E ao senhor, o que o senhor pode falar sobre isso, doutor José Osvaldo? Bom, eu me preocupo também, mas menos que você se preocupa. Porque é o seguinte, na realidade, a democracia brasileira está consolidada. Né? Ela sofreu várias bordoadas, se é assim que a gente pode chamar, mais uma palavra, né? Boa. Eu diria até burdoada. Né? Burdoadas, como diria lá na minha terra, em Minas e tal. E ela resistiu. Então, demonstra a fortaleza. Não adianta essas ameaças. E quanto ao Ministério Público, essa questão é antiga. E é uma questão de um atraso, se ocorresse, quase ocorreu, de tirar a investigação do Ministério Público. Tirar o poder do Ministério Público de investigar. Que nós faríamos companhia a 4 países do mundo, 3 dos quais, Zâmbia, sei lá, países que não têm uma tradição jurídica ou tradição zero, que o Ministério Público não pode investigar. Então, isso aí ocorreu na ocasião, tentou-se uma PEC, a chamada PEC 37, Nós estávamos nessa luta e meio desiludidos já quando a população se levantou. Por isso que eu digo, o povo brasileiro é um povo consciente, não é um povo alienado, não. E houve toda aquela manifestação, inclusive 40 mil pessoas cercaram o Ministério Público na época, eu estava lá, aqui em São Paulo, né? E foi um clamor muito grande e acabou havendo retrocesso na ideia de se retirar a investigação do Ministério Público. Mas a matéria não está esquecida pelos políticos, não. Está rondando lá. Está rondando. No CPP ela andou agora no Código de Processo Penal, o anteprojeto do Código de Processo Penal que está correndo lá
no Congresso, eu estou acompanhando em Brasília, ela já andou assombrando lá, nós estamos cuidando para que não ocorra. Né? Tá. Mas é preciso muito cuidado para não tomar um retrocesso aí, porque se o Ministério Público é aquele que vai denunciar, ele tem que investigar, e nós queremos que todos investiguem, nós não queremos que a investigação para o Ministério Público. Brasil, quanto mais investigação, melhor. Esse fantástico doutor José Oswaldo Molineiro, concordo plenamente com tudo que ele falou, gente. Nossa democracia, às vezes ela dá uma envergada para lá, dá uma envergada para cá. Mas ela é um bambu, ela enverga para um lado, enverga para o outro, mas não quebra de jeito nenhum. Não vai quebrar, o povo já se acostumou com a democracia. E é isso aí, nós brasileiros já nos acostumamos. A gente vai falar sobre a campanha de aproximar o Ministério Público, ou seja, os promotores, né, que a população é mais próxima ali do promotor, né, aproximar o promotor da população. A gente vai falar sobre essa campanha também, mas antes eu só gostaria de lembrar, gente, que o doutor José Oswaldo Molineiro, ele é procurador de justiça, ele é presidente da Associação Paulista do Ministério Público e ele está aqui com a gente hoje falando sobre os 80 anos da Associação Paulista, né? Que história fantástica, 80 anos, não são 80 dias, nem 80 meses. 80 anos de luta e construção. Inclusive nós temos um website onde qualquer um pode acessar e dar uma olhada em alguns dos eventos que o promotor participou, que houve participação de promotores. Eu vou passar www.apmp.com.br barra o MP é nosso, tudo junto. O MP é nosso minúsculo, o MP é nosso. Olha, entra no site da Associação Paulista, tá? O site, eu vou repetir qual é o site da Associação Paulista do Ministério Público. É apmp.com.br. Entra lá. P de Paulo, M de Maria, P de Paulo.com.br. Vai aparecer lá o site, né? Aí você procura lá, o MP é nosso, quer dizer, o Ministério Público é nosso, tudo junto. Você vai, e lá tem o hot site com todas as informações. E a associação está fazendo, né, sob a presidência do Dr. José Oswaldo, fazendo essa campanha, digamos assim, para aproximar a população da instituição, né, doutor? A primeira associação do Brasil é de São Paulo, a mais antiga. Nós temos hoje por volta de 3 mil associados entre promotores e procuradores de justiça. É uma associação de porte. Temos aí 15 sedes administrativas, inclusive aqui em Campinas, com o Leonardo aí, que cuida, o doutor Leonardo, que cuida pra gente. Aqui da região de Campinas, temos Sorocaba, tem Piracicaba, para que haja uma descentralização administrativa. Então, é uma associação forte que sempre lutou para a defesa não só das prerrogativas, mas a defesa do interesse social mesmo, como o caso da PEC 37, dessas leis que querem, às vezes, impingir na sociedade para tentar segurar um pouco o Ministério Público. Não, ninguém segura o Ministério Público. Ninguém segura o Ministério Público. O Ministério Público é da sociedade. É porque o Ministério Público, gente, ele investiga mesmo e não está nem aí com... Eu percebo aqui, quem está no poder, eles não estão nem... Né? A preocupação, vocês não estão preocupados com quem está no poder. Tanto é que aqui em Campinas, o Ministério Público pediu e mandou prender vereador, prendeu aqui a primeira-dama, alguns anos atrás, né? E olha que daqui a pouco vai prender mais, aí vai ter mais gente presa aí, que daqui a pouco vai ter mais. O Ministério Público pediu e prendeu-se um presidente da República, prendeu deputado, o ex-governador de Minas está preso, trabalho do Ministério Público, certo? O ex-presidente da República está preso, trabalho do Ministério Público. Houve ministros, o ex-presidente da Câmara dos Deputados está preso, trabalho de quem? Do Ministério Público. Há ministros que estão na beirinha da prisão, graças a quem? Ao Ministério Público. Empresários bilionários presos, bilionários, os maiores empresários do Brasil que fizeram bobagem, fizeram crimes, estão presos, ou alguns estão na beirinha para irem para a cadeia. Quando é que se imaginou que um dia um dos 10 homens mais ricos do Brasil fosse preso? Foi preso. O quarto ou quinto homem mais rico do Brasil está na beirinha para ir para a cadeia também. Tá aí, ó, tá
Trabalho de quem? Ministério Público. O meu raciocínio está um pouco exagerado ou é esse mesmo, doutor? Não, é importante tudo isso, porque isso é sociedade. O Ministério Público é representante da sociedade. E como representante da sociedade, ele tem que atuar. Então, isso é um ganho da sociedade brasileira. Nós somos passageiros, fizemos concurso, mas eu sempre digo o seguinte, que eu tenho a grande bênção divina de pertencer a uma instituição como o Ministério Público, que tem essas funções institucionais, né? É importante também dizer que hoje nós estamos muito fixados, e é verdade, no trabalho da Lava Jato, que é um trabalho maravilhoso. Sim. Mas nós temos também em cada comarca um promotor de justiça no estado de São Paulo, esse é um trabalho federal da Lava Jato, mas estadual. Em cada comarca, promotores, desde as menores comarcas até as maiores, fazendo o seu trabalho na área da improbidade, do meio ambiente, Aqui no estado de São Paulo, vários promotores estão trabalhando em pequenas cidades a questão da merenda escolar. Sim, isso é muito importante. Pequena cidadezinha lá que o prefeito deu uma desviada ali na verba da merenda escolar, junto com o pessoal lá do governo do estado e tal, e são em pequenas cidades. E o promotor tá ali pegando no pé do Tirar prefeito. merenda escolar é uma coisa... É um crime. Hediondo, né? Beira hediondo. Porque, olha, são crianças carentes que precisam. É uma das poucas coisas que o Estado dá de volta, né, para a população. Vamos tirar merenda escolar. Doutor José Osvaldo, tem promotores suficientes, tem juízes suficientes ou não? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque muitas vezes a gente entra na justiça por algum motivo e leva 5, 8, 12, há casos de 20 anos de uma ação na justiça, ou da justiça, e principalmente, ultimamente, a gente está percebendo na justiça federal também, que é o que envolve o INSS, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. A gente percebe aí ações que levam dezenas de anos. Tem poucos promotores e poucos juízes? A questão é complexa. Eu acho que falta também vontade política de se agilizar a justiça, né? Nessas 10 medidas do Ministério Público, uma delas, e eu fui até Brasília defendê-las, uma época que ela estava mais... ela tem, por exemplo, a restrição dos recursos. Não é possível, na área criminal, por exemplo, tantos recursos. Nós temos que pensar também numa forma de agilização, não só da agilização da justiça, como também na priorização de determinados temas. Então, a questão ela realmente é grave. Acho a justiça brasileira lenta até por excesso de atividades. Por exemplo, uma questão pequena, chegar até o Supremo, é uma coisa meio absurda, você usar ministro do Supremo para decidir coisas que podem ser decididas. Então, precisa haver uma revisão, uma vontade política de uma revisão séria em toda a estrutura legislativa. Começa por aí a racionalização que eu digo. Porque, por exemplo,